Olá, querido aluno, tudo bem com você? Hoje estamos indo para mais uma aulinha aí do 7º módulo, a segunda semana. Muito feliz por esse tempo, por essa reta final aí, por todos que permaneceram firmes, estão permanecendo firmes. Feliz demais. Que o Senhor tenha liberdade com o teu Espírito Santo para alcançar onde quer que você esteja nesse momento, assistindo essa aula, para que a presença dele possa estar na sua vida, para que você possa ter entendimento claro daquilo que o Senhor quer nos revelar esse momento nessa aula. Amém? Gente, hoje nós vamos falar sobre conflito interior. Quem aqui não tem conflito interior? E nós vamos entender sobre esses conflitos hoje. Para começar, eu quero ler um versículo que está lá em Romanos 7, do 15 ao 25. Então, preste atenção, acompanha aí comigo. Se puder, pega a sua Bíblia também para estar lendo esse versículo, que ele é bem legal, bem importante para a nossa vida. Então, diz assim: porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é minha carne. Não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque o tocado ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que é geralmente com a lei da minha mente, que faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Amém? Lendo assim o versículo, ele é bem confuso. Ai, meu Deus, mas a lei eu quero, eu não quero, o porquê que eu faço, o porquê que eu não, e o porquê que acontece, e esses sentimentos que vêm dentro de mim. Mas ele é muito claro quando você lê ele com calma e entende ele. Porque aqui, Paulo, ele está vivendo num conflito com ele mesmo, né? Ali ele fala, o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, mas o mal, né, eu faço. E muitos de nós sofremos esse conflito interior, essa luta dentro de nós, essa luta de querer fazer o certo, mas acabar tendendo a fazer o errado. Ninguém, se eu perguntar, se nós estivéssemos em uma sala de aula, eu iria perguntar, ninguém aqui que está assistindo essa aula hoje tem desejo de fazer algo para se prejudicar ou para prejudicar alguém. Assim eu acredito. Mas mesmo sem ter essa intenção, acabamos fazendo. Às vezes nós sabemos que se nós tomarmos tal decisão, se nós fizermos tal coisa, que por um princípio básico de natureza, de simplesmente nascer e entender que aquilo ali é errado, que aquilo ali é pecado, que aquilo ali é contra a lei, e mesmo assim nós cometemos. Quantas pessoas lutam consigo mesmo para sabendo que está fazendo errado, mas mesmo assim acaba tendendo ao erro? E ali Paulo, se aproximando de Jesus, teve um encontro com Jesus, mas mesmo assim ele sofria os conflitos interior dentro dele, entre a carne e o espírito. A palavra de Deus lá em Romanos também, Romanos 5, nós entendemos que por um homem entrou o pecado, que foi por Adão. Ali entrou a natureza do pecado, ali entrou a morte. Por isso hoje nós temos essa guerra. Mas também que por um homem, Jesus Cristo, entrou a salvação. E por isso hoje nós temos chances de viver uma vida abundante, ter frutos abundantes e a chance de uma vida eterna. Então isso é o fruto daquilo que o Senhor quer sobre nós. Só que por conta desse pecado, por conta dessa natureza, né, relembrando o que a gente já aprendeu lá no início das aulas,
por conta dessa natureza pecaminosa que entrou por Adão, né? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, esse espírito que estava adormecido, ele é revivificado. Então, nós passamos a buscar e lutar por essa natureza espiritual. Então, essa luta, essa guerra constante que está dentro de nós, ela é muito comum, principalmente nesse início de caminhada com o Senhor, porque nós temos as nossas práticas do pecado, nós temos, às vezes, até entendimento que aquilo ali é bom. É bom beber, é bom estar fazendo tal coisas, porém, não é o certo, porque aquilo vai te prejudicar. Talvez você tenha entendimento de que se você estiver dentro de um adultério, aquilo ali vai prejudicar não só você, mas toda a sua família e todas as pessoas que estão envolvidas. O alcoolismo, quantas pessoas sabem que está errado beber, sabe que se estiver diante de uma situação onde a bebida está de fácil acesso, ele vai beber e aquilo ali vai trazer consequências. Não somente para ele, mas para toda a família dele, ele vai tomar atitudes que vai o prejudicar, né? A mentira, o engano, tudo isso que está relacionado a nós. Que a partir do momento que nós entendemos quem é Deus na nossa vida, nós começamos a lutar contra isso. Nós vivemos nesse conflito interior. Aquele bem que nós sabemos que nós precisamos fazer, porém o mal que não queremos acabamos cometendo. Então nós estamos ali como Paulo, numa situação de conflito. Então assim, quando Paulo, né, lá em Atos, que nós, se você ler lá em Atos 9, você vai ver a história do encontro de Saulo, né, antes de ter o seu nome trocado ali, Saulo com Jesus, a experiência que ele teve com Jesus ali, de Jesus, né, ele estar cego, Jesus curar ele, e ele entender o chamado, o que ele precisava fazer, e ele aceitar Jesus na vida dele. Jesus fala para ele algo alinhados, que é assim: pois eu lhe mostrarei quanto importa padecer pelo meu nome. Então ali Jesus está querendo dizer o quê? Que se você resistir, se você fugir, se você lutar e deixar essa natureza espiritual prevalecer, vai valer a pena. Vai valer a pena essa luta, esse conflito, porque, vou dizer por experiência, quando a gente se converte, esse conflito ele é muito maior, é uma guerra constante, é uma luta constante. Porém, depois que você já está um tempo caminhando com o Senhor, um tempo buscando ao Senhor, vivendo os princípios dele, meditando na palavra, você começa a entender muitas coisas. E essa natureza espiritual prevalece tanto em você, predomina tanto em você, que você começa a ter discernimento de entender que aquilo ali não é legal. Então eu não preciso mais nem pagar um preço por aquilo, eu não vou nem gastar meu tempo. Porque existe uma coisa, nós precisamos entender que a nossa natureza, ela é espiritual. Ela é feita por Deus. Por conta do pecado, nós temos ela adormecida, porém entendemos hoje que ela precisa prevalecer. E entendendo isso, nós precisamos saber que nós não podemos ter prazer ou gostar de estar na prática do pecado, de estar nas coisas erradas, de viver no erro, porque isso não prevalece em nós. Isso não é a nossa natureza. A nossa natureza é espiritual. Então, ali Paulo, ele teve esse encontro com Jesus, e o maior inimigo do homem cristão é a sua mente, é a sua natureza carnal. Porque é isso que nos faz desistir, é isso que nos faz, às vezes, retroceder, é isso que nos faz cair em pecado. Porém, quando nós entendemos que nós podemos até pensar, né, e até quantas pessoas a gente ouve falando, né, mas a carne é fraca, mas a carne falou mais alto, mas eu não consegui resistir. A carne pode até ser fraca, mas o nosso espírito ele é forte porque ele vem de Deus. Então, se você lutar contra isso, eu tenho certeza que você vai vencer. Talvez você vai precisar lutar 1, 2, 3 vezes e o Senhor vai prevalecer em você. Ou talvez a primeira vez você vai conseguir resistir, talvez você vai passar um tempo lutando, mas creia e continue firme, que você vai deixar o seu espírito falar mais alto. Então, lá em Colossenses 3:5 diz assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, nós precisamos matar essa carne, matar esse espírito, para que o Senhor possa prevalecer em nós.
E um dos tópicos, né, que nós precisamos ter é discernimento. Discernimento, isso vem de Deus, isso vem do Senhor, isso vem do Espírito Santo. E o homem necessita de discernimento por vários motivos. Por quê? Porque muitas vezes nós, como cristãos, caminhamos e nós achamos que tudo é o diabo atacando a nossa vida, tudo. Mas eu tropecei, o diabo que tá fazendo. Enfim, nós vamos ter discernimento para entender quando é Satanás, quando é o diabo agindo e quando é a mão de Deus sobre nós para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que aquilo ali seja tratamento na nossa vida. Isso é importante porque nem tudo é o diabo e nem tudo também é Deus tratando. Então nós precisamos entender, ter discernimento para poder, quando for Deus agir na nossa vida, porque não é da graça do Senhor que nós retrocedemos, que nós desistimos, porém, muitas vezes ele permite algo acontecer na nossa vida para ver onde está o nosso coração, para ver onde está realmente a nossa intenção, porque é muito fácil, é muito legal adorar a Deus quando tudo está bem, é muito bom buscar a Deus quando nós necessitamos, porém, quando nós estamos num momento de dificuldade, quando nós estamos num momento de luta, quem será? Quem é que é o nosso Deus? Quem é que nos governa? Quem é que está na frente? Será que na primeira vez que eu tiver uma dificuldade, eu vou murmurar? Eu vou culpar ao Senhor? Ou eu vou entender que aquilo ali é para me amadurecer, para me forjar, para me fazer crescer? Essas questões são muito importantes, por isso o discernimento. E também de entender que nem sempre Satanás está querendo te atacar. Às vezes é você mesmo, com os conflitos interiores, que precisa entender que aquilo ali é para te forjar, para ver onde está o seu coração. Deus sabe, mas Deus sabe onde está o meu coração. Exato, Ele sabe, mas Ele precisa ver nas suas atitudes, na sua postura, quem realmente é Ele na sua vida. Então isso é algo que muitas de nós vemos pessoas adorando ao Senhor, e essas pessoas adoram o Senhor nos momentos bons, mas no seu íntimo, no seu secreto, não sabem quem é Deus. E Deus, Ele permite, às vezes, passarmos por dificuldades, por situações difíceis, para que nós possamos entender que Ele está no controle e Ele quer ver o nosso coração. Então, lá em Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria que passardes por várias aprovações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Ali esse versículo ele resume, né, que Deus ele permite, porém para testar a nossa fé, para testar aonde está o nosso coração. E a nossa perseverança, o fato de permanecermos firmes, vai nos fazer prosperar, vai nos fazer alcançar o real objetivo pelo qual nós temos orado, temos buscado. E em João 12, do 24 ao 25, diz assim: em verdade vos digo, se um grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Esse versículo, nossa, mas o que tem a ver a minha vida com um grão, né? Ali com uma semente de trigo, com um grão de trigo. Jesus, ele é perfeito em tudo, Deus é perfeito em tudo, então ele nos deixou parábolas para ilustrar aquilo que ele quer para nossa vida. E ele compara a nossa vida com um grão de trigo, porque como? Porque se um grão de trigo ele cai na terra e ele não morrer, e a sua casca não for quebrada, ele não vai dar o trigo, ele não vai dar frutos. Mas se ele cai na terra e ele morrer, assim, ele dará grandes frutos. E a nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos matar, deixar nossa casca ser quebrada, deixar a inveja, o egoísmo, o orgulho, os nossos desejos carnais serem quebrados, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos germinar, para que onde nós formos, ali vai ser terra próspera, para que nós possamos viver da boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Nós precisamos sim matar as nossas vontades, os nossos desejos. Então, para que a sua vida rompa, né? Para que você cresça, as suas atitudes precisam mudar. Você precisa deixar o seu homem exterior, que é espiritual, prevalecer.
né? Quebrar esse homem do pecado, quebrar essa natureza pecaminosa, para que o homem espiritual possa viver e prevalecer. Então, se nós temos duas naturezas, uma delas tem que prevalecer. Deus, ele não se agrada do morno, daquele que está com o pé lá um pecar. Você precisa decidir, você precisa deixar a sua natureza espiritual falar mais alto. Porque se nós temos só uma natureza, alguém tem te governado, alguém tem te dominado. Será que é Deus, né? Ou é o oposto disso? Porque Deus, ele quer estar no controle, ele quer dominar a sua vida. O Espírito Santo precisa estar na sua vida. Quem tem sido o seu Senhor? Quem tem te dominado? Se pergunte isso, se questione sobre isso. E um dos motivos, né? Voltando lá, né? Que nos faz... Uma das maiores situações que nos leva a ter conflitos interiores é a falta de perdão, a falta de liberar perdão. Então não fique guardando mágoas, não fique se amargurando, não fique guardando ressentimentos. Libere perdão e deixe esses conflitos interiores romper. Deixe esses conflitos interiores morrerem em você, para que você possa prevalecer no Senhor. A nossa essência é de Cristo. E se a nossa essência é de Cristo, nós devemos gostar e ter prazer das coisas de Deus e não das coisas do pecado, não das coisas que não prevalecem ao Senhor. Então, que nós possamos vencer e deixar a nossa natureza espiritual falar mais alto. Quem tem te dominado? Quem tem sido o seu Senhor? Quem tem estado à frente? Como você tem reagido diante as situações, as circunstâncias? Como você tem reagido com discernimento? Você tem tomado as decisões certas? Porque quando você tem discernimento e você toma decisões certas, você vai ver frutos daquilo. Quando você toma decisões erradas, você só vai ver consequências ruins daquilo. Então, busque por isso, sabe? Clame pelo Senhor. Senhor, assim como Paulo lutava no seu conflito, eu quero vencer. Assim como Paulo venceu, eu também quero vencer. Eu posso estar hoje lutando, mas eu quero prevalecer no Senhor. Eu quero que a tua vontade prevaleça em mim. Não quero mais viver na natureza do carnal, na natureza pecaminosa, mas eu quero ser como um grão de trigo, que quando ele morre, ele dá grandes frutos. Mude a sua oração hoje. Busque reconhecer aonde estão os seus conflitos para poder tratá-los, para poder mudá-los, para poder trazer solução para a sua vida. Às vezes nós entendemos aonde estão nossos conflitos, nós sabemos aonde estão os nossos erros, aonde, né, a nossa carne é mais fraca. Mas nós não permitimos que o Senhor tome conta daquilo. Nós não permitimos que o Senhor trabalhe naquilo. Nós não permitimos que o Senhor mexa naquilo, porque aquilo dói, porque aquilo ali a gente não quer, aquilo ali a gente quer fazer do nosso jeito. E é onde nós, né, desculpa a palavra, mas quebramos a cara. Então, aprendemos com os nossos erros, porém não permanecemos errando. Amém? Gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje, essa era a nossa aulinha. Eu queria estar orando por você rapidamente, por essa aula, para que nós possamos ser libertos desses conflitos interiores. Amém? Feche seus olhos aonde quer que você esteja. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti, meu Deus, cada aluno que está nesse momento, nessa aula, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, possa estar indo com Teu Espírito, com Teu discernimento, com as Tuas intenções e com Teu amor. Meu Deus, que a fé deles venha a ser fortalecida e que eles possam permanecer em Ti. Que todos os conflitos que estão sobre eles, meu Pai, venham a ser vencidos no Senhor. Meu Deus, que eles possam ser amadurecidos na fé, no Espírito do Senhor, que a Tua natureza espiritual, meu Pai, possa prevalecer nos corações deles, que essas lutas, meu Pai, venham cair por terra, mas que eles possam, Deus, vencer todas elas. Deus, que eles venham mudar a oração deles, que eles venham mudar as atitudes deles, mas que no final, meu Pai, eles possam ser assim como um grão de trigo, germinar e frutificar a partir do momento que eles renunciar todas as práticas do pecado para viver, meu Pai, a Tua boa e perfeita e agradável vontade. Deus, assim eu oro, te entregando cada vida e te agradecendo por essa aula e por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.